A notícia é: polêmico presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, se revolta com a própria torcida. Salve galera, hoje eu preciso falar de Atlético Paranaense, que na noite da última segunda-feira recebeu o América Mineiro no amistoso preparatório para a fase de grupos da Libertadores. O jogo foi mega tranquilo para o time da casa, que goleou por 4-0, mas boa parte da torcida não quis nem saber e passou o jogo inteiro criticando o atual técnico do time, o Alberto Valentim. E nesse momento, o presidente do clube, o polêmico Petralha, foi flagrado discutindo com vários torcedores no estádio, mostrando o dedo do meio em riste, e convidando os torcedores para subirem lá no camarote e caírem na porrada com ele. Logo depois do jogo, veio a público trechos de um áudio de WhatsApp do dirigente dizendo que nunca precisou da torcida para fazer nada e que eles não passam de interesseiros, egoístas e ingratos. O dirigente ainda disse que se o clube dependesse dos seus sócios e dos seus torcedores, que estaria na mesma situação do Paraná Clube e do Curitiba. E detalhe, essa não é a primeira vez que isso acontece. Em outubro de 2020, um mandatário de 78 anos de idade, que está no clube desde 95, quase sempre como presidente do conselho ou presidente administrativo, desabafou nas redes sociais após ser criticado por torcedores, dizendo que antes da sua chegada ao Atlético, que o clube não passava de um time de bairro. Naquela oportunidade, o dirigente questionou, abre aspas, torcida, o que além de encherem o saco eles fizeram? Nada. Não me façam me arrepender pelo que eu fiz com esse time de bairro. Com que direito vocês têm para exigir alguma coisa? Nunca tivemos nosso estádio cheio, só em finais. Fecha aspas. Olha, eu confesso que eu nunca vi na história do mundo um dirigente falar algo minimamente parecido da sua própria torcida, demonstrando tamanha falta de respeito. E o pior, eu não vejo revolta. Ele fala isso, repete, fala de novo e ainda é defendido cegamente por uma grande parte desses mesmos torcedores que ele não cansa de pisar. É mais do que óbvio que o trabalho administrativo do Petralha ao longo desses quase 30 anos de Atlético é muito bom, mesmo não contando com uma das maiores torcidas do país, mesmo não contando com aportes financeiros significativos, mesmo sendo escanteado pela TV e ainda assim levando ao clube ao primeiro escalão do futebol nacional, com um dos estádios mais legais do Brasil e uma das melhores estruturas do país. Ponto. Falar algo contra isso é simplesmente brigar contra os fatos. Agora, isso não dá o direito dele de ser respeitoso com o associado que gasta seu dinheiro mensalmente no clube e nem com um torcedor comum que vive aquilo diariamente, que gasta com ingresso, sofre pela instituição e quando critica um técnico ou o próprio presidente é visando sempre o bem do clube, ainda que ele possa estar errado. Nem o Petralha, nem técnico nenhum, ainda mais o Alberto Valentim, pode ser imune de críticas. Não é porque o presidente do clube fez o que fez com a instituição que ele não possa cometer erros de gestão e administração e então ser criticado pela torcida. O Valentim nem se fale. Inclusive eu valorizo ainda mais a crítica da torcida num 4-0 a favor do que num 4-0 contra. Se a torcida tá vaiando o cara diante de uma goleada, algum porquê tem. Afinal, ninguém acompanha tão bem o seu próprio clube como o torcedor. Sem contar que o Valentim é uma piada como técnico, essa é a verdade. Um cara que está na praça há anos e nunca mostrou absolutamente nada em termos de trabalho que pudesse chamar minimamente a atenção de um clube de Série A. Mas na cabeça do presidente do Atlético, o torcedor tá ali para apoiar incondicionalmente todas as decisões administrativas do clube, seja lá sobre o técnico, sobre manutenção ou demissão de algum jogador ou algo do tipo. E isso não existe. O que mais o Petralha deveria saber é que quanto mais um clube cresce como instituição, mais cobrado esse clube vai ser por sucesso a todo instante. Isso é parte que define um clube a ser grande, pressão da torcida. E a impressão que eu tenho é que ele fica o tempo todo se vangloriando por ter transformado o Atlético num poderoso nacional, mas que o desejo dele no fundo é que o clube se comporte exatamente como antes, como um time de bairro onde não tem pressão para nada e só agradecimentos efusivos ao seu mandatário mor. É infantil e é ditatorial, bem como na atitude que ele teve durante as eleições de 2018, vocês lembram? Para quem não sabe, o Petralha foi um apoiador efusivo da eleição do Bolsonaro. Até aí, por mais que eu discorde, tá tudo bem, cada um tem o direito de defender o que bem quiser.
Porém, ele proibiu torcedores do clube que pensavam ao contrário dele de se manifestar ao contrário na Arena da Baixada. Várias reportagens foram feitas na época de torcedores que foram barrados na portaria por simplesmente usarem pingentes pequenininhos do PT na camisa, enquanto propagandas políticas feitas a favor daquele que acabou se tornando o presidente da República eram totalmente aceitas. Então, que democracia é essa? Aliás, essa é uma palavra que o Petralha desconhece. Para ele, torcedor de verdade é aquele que ama incondicionalmente o clube e que agradece pelo Petralha estar lá todo dia, o que para mim traduz muito bem a personalidade extremamente retrógrada e problemática, para dizer o mínimo, que esse senhor tem. Isso quer dizer que o problema maior do Atlético hoje seja o seu presidente? É claro que não. Agora, eu não consigo entender como que não há grandes manifestações por parte desses torcedores detonados pelo seu próprio presidente. E eu consigo entender menos ainda como ainda tem gente que passa pano para esse tipo de atitude. Então, torcedor do Atlético que vive aí comentando aqui que há muito tempo vocês tomaram o lugar do Botafogo entre os 12 maiores do país, mostrem de fato que vocês são realmente grandes e se manifestem contra isso. Cadê a torcida no CT? Cadê as demonstrações de indignação? Cadê vocês? Cadê vocês, torcedores do Atlético? Veja, eu não estou defendendo que vocês cheguem lá, quebrem tudo, que ajam violentamente, mas a voz de vocês precisa ser ouvida num momento como esse. Ou será que o Petralha está certo e o Atlético não passa de um clube de bairro? Porque se vocês desejam tanto mostrar que são grandes, a hora é agora. Mas e você? O que você acha? E você que não torce para o Atlético Paranaense, o que você acharia se o presidente do seu próprio clube te detonasse e te chamasse de interesseiro, de egoísta e de ingrato? Qual que seria a sua postura? Comenta aí que eu quero saber e claro, não se esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito o nosso trabalho diário sempre por aqui. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.